O livro do profeta Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote que vivia em Jerusalém durante o primeiro ataque da Babilônia. Eles pouparam a cidade, mas pegaram o primeiro grupo de prisioneiros israelitas e os levaram ao exílio. Ezequiel estava entre eles. O livro começa 5 anos depois disso acontecer, e Ezequiel estava sentado na margem de um rio, perto do acampamento de refugiados israelitas. No seu aniversário de 30 anos, o dia em que seria estabelecido como sacerdote em Jerusalém. E de repente, Ezequiel tem uma visão. Ele vê uma tempestade se aproximando, e dentro das nuvens havia 4 criaturas, estranhas, com asas abertas, que tocavam umas nas outras. Cada uma das criaturas tinha 4 rostos, e ao lado de cada uma tinha uma roda. Suas asas seguravam uma abóbada deslumbrante, e nessa abóbada havia um trono. E sentado nesse trono estava uma criatura parecida com um homem que brilhava, estava envolto em fogo. E de repente, Ezequiel percebe o que vê, e chama isso de figura da glória do Senhor. Esse é Deus andando na sua carruagem real. A palavra glória, em hebraico, é kavod. Significa pesado ou significante. Os autores bíblicos usam essa palavra para descrever a aparência física e a manifestação da expressão de Deus quando ele aparece pessoalmente. Essas imagens da visão são muito parecidas com o que aconteceu quando Deus apareceu no Monte Sinai, no livro de Êxodo, ou com as descrições da presença de Deus na Arca da Aliança. E essa é a coisa mais chocante sobre a visão de Ezequiel. O que a glória de Deus está fazendo na Babilônia? Ela deveria estar lá, na Arca da Aliança, no Templo de Jerusalém. E a primeira seção do livro abre para explorar essa questão, enquanto Ezequiel acusa Israel de se rebelar. Antes, Deus fala com Ezequiel do trono e o chama para ser um profeta. Ezequiel deve acusar Israel de quebrar a aliança com Deus, de várias formas. Eles ofereceram sua lealdade a outros deuses, adoraram diversos ídolos, e isso os leva a uma grave injustiça social e à violência. Como resultado, Deus aponta Ezequiel para avisar as pessoas. O primeiro ataque da Babilônia, que levou Ezequiel ao exílio, será combinado a outro, e Jerusalém e seu templo se deparam com uma destruição iminente. Ezequiel usa mais do que palavras para passar sua mensagem adiante. Ele também executa performances, uma espécie de teatro de rua. Ezequiel sai em público e começa a agir de formas bem bizarras, que funcionam como parábolas da sua mensagem profética. Ele deveria construir um pequeno modelo de Jerusalém e encenar um ataque sobre ela. Ele deveria raspar todo o seu cabelo, então cortá-lo com uma espada, ou o mais extremo. Ele deveria desempenhar o papel do bode expiatório no dia da expiação. E ele ia ficar deitado de lado por cerca de 1 ano, comendo comidas cozidas sobre fezes, como um sinal para as comidas nojentas que o povo teria que comer durante o cerco de Jerusalém. E apesar disso, talvez a coisa mais desencorajadora de todas para Ezequiel sejam as más notícias que Deus deu a ele. Ninguém vai ouvi-lo. Israel vai rejeitá-lo por causa do seu coração rebelde e duro. Isso remete à descrição que Moisés fez do povo depois das rebeliões no deserto, quando ele predisse que o exílio aconteceria um dia, e Ezequiel teve a triste oportunidade de ver isso acontecer. Então, um Ezequiel desanimado começa a executar sua tarefa. E depois de cerca de 1 ano, ele tem outra visão, agora a respeito do templo. Ele é levado para andar por ele e ver o que está acontecendo lá na sua ausência. E não é nada bom. No pátio externo, em frente ao templo, ele vê essa enorme estátua de um ídolo, e os anciãos de Israel adorando a outros deuses, tanto fora quanto dentro do templo. Então, ele vê as mulheres de Israel adorando a um deus babilônico, chamado de Tamuz, e a visão termina com a gloriosa carruagem do trono de Deus se erguendo e se afastando do templo. Ele está indo embora para o leste, em direção à Babilônia. E no capítulo 11, nós vemos por que e como a glória de Deus apareceu a Ezequiel na Babilônia. A idolatria de Israel e suas violações da aliança são tão altas e ofensivas que Deus deixou o seu templo, foi embora e os entregou para a destruição.
Mas Deus não abandonou o seu povo. Em vez disso, ele vai para o exílio com eles. E no final dessa visão, no capítulo 11, ele promete que vai trazer o remanescente de Israel de volta à terra e vai transformá-los, removendo seus corações de pedra e dando um novo coração de carne, para que eles possam verdadeiramente amar e seguir ao seu Deus. Esse é um pequeno vislumbre de esperança que rapidamente é engolido pela realidade da destruição iminente. Mas o capítulo 11 é uma transição chave que nos ajuda a entender como o resto do livro foi desenhado. As próximas 3 sessões são anúncios do julgamento de Deus, primeiro sobre Israel, depois sobre as nações ao redor de Israel, e então sobre a própria Jerusalém. E depois disso, a conclusão cheia de esperança do capítulo 11 é desenvolvida nas 3 sessões finais do livro. Primeiro, esperança para Israel, e depois para as nações, e então para toda a criação. Os capítulos 12 a 24 focam no julgamento de Deus que está vindo sobre Israel. É uma coleção diversa de poemas e discursos. E aqui, Ezequiel mostra seu gosto por parábolas e alegorias. Ele descreve Israel como um graveto queimado e inútil, ou como uma esposa rebelde, como um leão perigoso e furioso que é capturado, ou como 2 irmãs promíscuas. Tudo isso são descrições da rebelião e idolatria sem sentido que resultam na ruína de Israel. E nessa sessão, Ezequiel também age como um advogado. Ele começa argumentando o caso. Antes de tudo, a destruição de Israel é bem merecida, depois de séculos de violação à aliança. E mesmo que a pessoa mais reta do mundo, como Noé, Daniel ou Jó, estivesse viva e clamando a Deus para poupar Israel, Deus não aceitaria suas orações. É tarde demais. A bondade de Deus, na verdade, exige que ele traga justiça sobre essa geração de Israel. O exílio se tornou inevitável. Eles alcançaram o ponto onde não tem mais volta. Depois disso, Ezequiel foca antes nas nações imediatamente ao redor de Israel, e depois nos 2 estados mais poderosos da região, Egito e Tiro. Israel se aliou a essas nações, adotou seus deuses, seus ídolos. Então, Deus acusa os reis de Tiro e do Egito por arrogantemente verem a si mesmos como deuses, que podem definir o certo e o errado como quiserem. Deus os responsabiliza por seu orgulho e anuncia que vai usar a Babilônia para derrubá-los. Eles vão enfrentar a justiça de Deus junto com todas as outras nações. Seguindo essas sessões intensas de pequenas histórias, no capítulo 33, Ezequiel encontra um refugiado que recém chegou de Jerusalém. Ele traz um relatório. A Babilônia atacou Jerusalém. A cidade caiu e o templo foi destruído. Os severos avisos de Ezequiel se tornaram realidade. Mas lembre-se do final do capítulo 11. Esse não é o fim da história. Então, no próximo vídeo, vamos explorar igualmente a profunda visão de esperança de Ezequiel. Mas por enquanto, essa é a primeira metade do livro.